Tem spoiler sobre o Drama Total Nova Ilha, mas, cara, quem é que se importa com spoiler do Drama Total Nova Ilha? Enfim, vamos lá. Drama Total Nova Ilha é uma temporada que foi criada a partir do final de suas estrelas. Ela se passa numa nova locação após o final de Awana, após a ilha de Awanako afundar. E se passam 14 novos participantes para conseguir o grande prêmio de US$ 1 milhão. É, basicamente só isso. Essa temporada tinha muito potencial para ser talvez uma temporada, digamos até que memorável e talvez até muito boa. Ela é boa? Não. Ela é memorável? Sim. Porém, pelos motivos errados. E vamos falar sobre ela agora, vamos lá. Eu vou citar todos os pontos positivos e negativos da temporada e no final eu vou falar se essa temporada é boa ou ruim. E bom, todo mundo deve saber qual é a resposta, né? Vamos começar. Pontos positivos. A nova locação da ilha é muito boa, cara. Eu adoro essa nova locação, né? Essa nova ilha. Eu particularmente já estava cansado desse lance de acampamento ao Anaqua, que é usado literalmente em duas temporadas seguidas e no reboot ele ainda é usado, né? O acampamento ao Anaqua. E eu gostei da nova locação, além do fato da ilha ser, bom, digamos assim, robótica, né? O que é algo muito legal e divertido. Eu realmente gostei da nova locação. O novo elenco também, eu gostei da ideia do novo elenco, tá ligado? É uma ideia bem interessante, né? Realmente pode ser seguido essa ideia do novo elenco, já que nós tivemos dois elencos, né? Que eram o elenco da primeira geração, a segunda geração, e agora a gente teve a terceira geração, né? E cara, realmente desse elenco a gente tinha vários personagens com muito potencial. Como Amy, Sammy, Topher, Sean, que teve seu potencial até, digamos, de certa forma explorado. Muitos personagens legais também, como Jasmine, Sky, enfim. É basicamente isso que eu tenho a dizer. Os protagonistas também são muito divertidos nessa temporada. Eu gosto do Sean e da Sky, antigamente eu até não gostava dela, mas... cara, a Sky é uma boa protagonista e sim, ela é a protagonista da temporada, você gostando ou não. Meio que isso é óbvio que ela é a protagonista da temporada. Juntamente com o Sean, que também é um dos protagonistas, entre aspas, da temporada. E ele é muito carismático. Ele é divertido, ele é engraçado. Ele tem um backstory legal com a Jasmine e, bom, ele é um personagem até, digamos assim, de certa forma divertido. Juntamente com a Sky, que é uma personagem competidora, até que bem engraçadinha e até gosto dela, né? Bom, e o último ponto positivo é que, bom, a temporada acaba, né? Pontos negativos. O romance da temporada, ele é muito chato, cara. Sério, mano. O romance de Dave e Sky, mano, ele é muito chato. Eles ficam nesse vai e volta toda hora. O Dave é um personagem que ele se limita muito a Sky, ele não faz absolutamente porra nenhuma. E além de não ser um personagem que, tá ligado, não sustenta sozinho. Ele depende da Sky pra existir. Ele não é um personagem que de fato tem coisas, faz coisas assim, digamos, mirabolantes, ou ele é um personagem que tipo funciona sozinho. Não, mano, ele funciona e ele só funciona com a Sky. Fora que o romance dos dois é literalmente terrível. Não tem desenvolvimento, é muito apressado. E fora que não. É só isso que eu tenho a falar, literalmente. Eu não tenho muito aqui. O potencial dos personagens desperdiçados também é algo que me irrita, cara. Literalmente você tem personagens incríveis como Amy, Sammy, Dave, Topher, que tinham muito potencial, cara, para serem personagens incríveis e construir enredos bons. Mas no final é basicamente você elimina ele cedo e dá destaque a personagens tão pouco interessantes, como Sugar e Max. Embora eu até não odeie nenhum dos dois, vamos ser honestos, eles não tiveram um enredo muito bom, tá ligado? Nenhum enredo bem desenvolvido comparado aos enredos que Amy, Sammy e Topher poderiam ter. Até mesmo Dave, cara. Mas não. Basicamente você dá destaque a Sugar e Max, que não fazem quase nada nessa temporada. E é isso, basicamente. Outra coisa que também é esse lance de personagens ruins. Tanto de personagem ruim nessa temporada. Só pra encher linguiça, mano. O Beardo não acrescenta em nada na história. Ronald também não acrescenta em nada na história. Mano, é aquele lance, cara. Pra que você criar um personagem que não vai crescer? Tipo, eles são personagens descartáveis, basicamente. Que só foram criados pra serem descartados. Eu não odeio nenhum deles, mas, cara, pelo amor de Deus, eles não acrescentam absoluto. Tipo, eles não são feitos pro vilão da trama, tá ligado? Como é que eu digo? Vilão da trama, que em teoria é a Sugar, ela funciona como vilã. Não, a Sugar, tá ligado?
Porque eles não funcionam, eles só são eliminados e pronto. Porque o vilão, tá ligado? O vilão de drama do Nova Ilha, ao invés de eles trabalharem a Sugar como vilã, fazendo com que o Rodney e, sei lá, velho, o Beardo fossem, sei lá, personagens que a Sugar botasse pra eliminar, pra ela mostrar como ela é vilã. Não, eles só são personagens que são literalmente descartáveis, que só funcionam pra preencher espaço. Eles não são personagens de uma equipe que literalmente são, tipo, sei lá, tem um mini enredo, mas são eliminados, tá ligado? É literalmente isso, né? Tá ligado? É só isso que eu tenho a dizer. A abertura também é uma merda, tá ligado? Os caras literalmente cortaram a abertura, ela não é nostálgica e a única coisa que eu gosto na abertura é quando ela tá sendo cantada por inglês. Os 3 episódios também é muito ruim. Uma temporada com 14 participantes, e óbvio que 3 episódios não seria o adequado pra trabalhar com eles. Sério, mano. Mano, no mínimo 26 episódios. No mínimo. Porque hoje em dia o povo tá com essa pilha de fazer 13 episódios. Mano, por que não fazer uma temporada com, sei lá, 16 episódios? Ou com 18 episódios? Porra, porque daria tempo de desenvolver os personagens, os enredos poderiam ser bem trabalhados, e você poderia dar foco para os personagens que não tiveram destaque e desenvolvimento. Mas não, ao invés disso, criam 13 episódios, uma temporada que é literalmente muito corrido para personagens novos, e não tem nenhum destaque, tá ligado? Eles não têm destaque, eles não têm um carisma suficiente pra gente se apegar a eles. Os únicos que a gente gosta é do fato Sean, Sky, Jasmine e só. Porque eles são os únicos que têm destaque de verdade. E os únicos que têm algum grau de protagonismo, tá ligado? Outro ponto negativo é o elenco sem carisma, cara. Porque, pelo amor de Deus, mano, como eu disse, mano, eu acho que a culpa disso é o tempo dos episódios, tá ligado? Porque o tempo dos episódios é muito triste, tá ligado? Ao invés de ser, como eu disse, 26 episódios, ou no mínimo 18 episódios, os caras resolvem fazer 3 episódios. Isso faz com que o enredo, o carisma e o enredo dos personagens seja muito limitado a esse tempo curto. Cara, pega Nova Ilha, por exemplo. A diferença é que Nova Ilha soube trabalhar isso até que de certa forma bonitinho, tá ligado? Ou a temporada do reboot, a primeira temporada. Onde a gente teve vários personagens que tiveram um enredo super bem desenvolvido e um tempo de tela até que bem considerável. Aqui não, basicamente os personagens não tem nenhum destaque de real. Por exemplo, o Sammy que tinha muito potencial, o Amy que tinha potencial para ser vilã da temporada. Os caras jogaram fora, literalmente, tá ligado? Por nada. O elenco não tem carisma, como eu disse, velho. O elenco não tem carisma. Os únicos que tem carisma são, sei lá, velho, Sean, Sky e Jasmine só. Porque são os únicos que, sei lá, velho, tem um tempo de tela considerável em interações. Só eles. Só eles que têm interações de verdade. Porque de resto, tá ligado? Os desafios também são horríveis nessa temporada, sério. Eu nunca vi tanta falta de criatividade com os desafios. O jogo da verdade, mano. O jogo da verdade é um desafio, tá ligado? Super. Jogo de verdade ou desafio já é algo totalmente chato, irritante pra mim. Eu não gosto disso, tá ligado? O desafio de corrida com um pouco também é bem irritante. Eu não gosto. Eu, sinceramente, não gosto dessa merda. Mano, os desafios, além do fato do último desafio ser literalmente exportável, o cara deveria aproveitar esse fato da ilha ser robótica, mas não, eles literalmente jogam esse conceito da ilha ser robótica, que é um conceito bem legal, no lixo. O que eles podiam ter usado isso para criar desafios mega interessantes. Mas é mais do mesmo, tá ligado? É literalmente isso, mais do mesmo. Os enredos também são horríveis nessa temporada, sério, mano. Ainda o fato do enredo de vários personagens, como eu disse, serem bem interessantes, outros são literalmente irritantes, tá ligado? Por exemplo, o enredo do Max quer ser um vilão, cara. Mano, esse enredo pra mim, ele tá ligado, ele é até bem interessante, do Max querer ser um vilão, dele poder ser um vilão. Só que o Max, literalmente, o enredo do Max é literalmente uma piada, tá ligado? O enredo dele era até interessante, uma ideia até bem criativa, mas foi literalmente uma piada, tá ligado? O enredo do Leonard também é outro enredo bosta, tá ligado? O cara quer ser um mago, jogador de RPG. Eu não odeio o Leonard, mas tipo, o enredo dele é muito irritante. Ele não faz absolutamente nada, velho. A única coisa do enredo do Leonard é que ele é um mago viciado em RPGs que tá, sei lá, digamos, sei lá, preso no mundo de fantasia. O enredo da ela também é outro enredo idiota. Ela é uma garota pobre, higiênica, sei lá, que é bulinada pela Sugar. E é literalmente isso o enredo dela, se baseia literalmente nisso. Ela é estereotipada também na porra da Branca de Neve.
Ela é literalmente estereotipada, tá? É só você ver, elas são idênticas. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas é isso, tá ligado? A ordem de eliminação também é uma piada, velho. Pelo amor de Deus, que ordem de eliminação horrível, mano. Sério, personagens, como eu disse, cara, personagens que tem muito potencial, como Amy, Sammy, Topher, Dave saindo cedo, enquanto personagens que não agregam absolutamente nada na temporada, como Scarlet e Max, continuam no enredo até, de certa forma, por tempo de grande, tá ligado? Eu não vou falar que, tipo, como eu disse, cara, os personagens não são ruins, mas eles não agregam em absolutamente quase nada na história, tá ligado? Eles não agregam eles estarem lá. Diferente do enredo do, sei lá, do Topher, ou o enredo que tinha um enredo até bem interessante, o enredo, porra, sei lá, ou um enredo, sei lá, da Suga, que era a vilã da temporada, que é uma vilã totalmente mal feita. Cara, é literalmente isso. O enredo é totalmente ruim, tá ligado? Personagens, a ordem de eliminação também é uma piada. A Amy sai no episódio 3, tá ligado? Aí a Sammy sai um episódio depois, que ela passa por 4, ela não acontece nada. Aí no episódio 5 ela já é eliminada juntas. Por quê? Porque sim, né? O que é uma piada, basicamente. O Topher é eliminado no episódio 8, que já é decepcionante, porque o cara também tinha potencial pra ser vilão, o vilão da temporada. Tá ligado? O Dave, o outro personagem que tava sendo bom, os caras fazem aquela eliminação ridícula. Jasmine, que era uma personagem que poderia ter chegado na final e é eliminada daquela forma patética. Cara, como eu disse, mano, personagens com potencial sendo jogados no lixo, tá ligado? A ordem de eliminação dessa temporada é uma bagunça. E pra completar, o final é deprimente, velho. Literalmente. Eu não digo pelos participantes. O final da temporada é terrível. O desafio é sem graça. Os ajudantes, eles literalmente são até uma parte interessante, mas não são bem aproveitados. Mano, o Dave virar vilão é idiota, mano. Meu Deus do céu. Um personagem tão bom que é estragado dessa forma. Meu Deus do céu, mano. O final dessa temporada, eu não sei, cara. Eu não digo que é pelos participantes o final ser ruim, mas eu digo que é mais pelo desafio no geral. Que é uma besteira, tá ligado? Só ali que eles usam um negócio do controle da ilha, mas é tarde demais e é isso, cara. É só isso que eu tenho a falar. Enfim, o veredito final. Essa temporada. Bom, se você assistir essa temporada como eu fiz, sim, analisando literalmente todos os pontos, é uma temporada horrível. É pior. Talvez seja pior que 6 estrelas. Né? Não sei, é pior que 6 estrelas. Acho que. Sei lá, velho. Porque, tipo assim, o roteiro é uma merda, os personagens são uma merda, a ordem de eliminação é extremamente forçada. E é isso, cara. Eu diria que uma nota 3 de 10, ou seja, ruim. Entretanto, se você assistir a temporada, acho que sem analisar absolutamente nada, até que é uma temporada, digamos, divertida de se assistir. Sei lá, cara, eu acho que eu daria uma nota, sei lá, uma nota 5 de 6, de boa, mediana pra boa. Bom, mas enfim, é isso. Tchau.